Fabiano Faia, a sua opinião inicial sobre o tema. Bom, vamos lá. Essa ideia de paternidade espiritual, ela nasce de alguns textos bíblicos, porém, eu acredito que meio que distorcido, né? Paulo fala sobre paternidade, mas ele usa como uma figura relacional e pedagógica. Não é uma categoria espiritual ontológica. Não é um cargo espiritual patente nas colocações de Paulo. Como, por exemplo, ele também usa a expressão com leite ou alimento sólido, e ele descreve ali uma função ou um estágio. Não é uma autoridade espiritual superior. É claro que quando Paulo fala que a igreja precisava tomar leite, não é de leite mesmo que ele está falando. Então é uma figura de linguagem. A mesma coisa quando ele se refere aos irmãos que ele chama de filhos. Ou quando ele diz, eu vos gerei. Eu vos gerei aonde? Em Cristo. Então isso é uma figura de linguagem, é uma figura pedagógica e que muitos líderes, infelizmente, hoje em dia, usam desses textos para trazer uma figura espiritual, colocando como se fosse uma doutrina, e utilizado, inclusive, para manipular pessoas, para conduzir pessoas de forma que elas as obedeçam e sigam, assim, as suas ordens. E aí a gente pode falar mais sobre esse tipo de situação exacerbada que acontece hoje na igreja, que vem ali do berço do neopentecostalismo, né? Esse tipo de doutrina. Ok, Bispo Betão. Bom, ninguém vai negar aqui que existe biblicamente paternidade e que biblicamente exista também líderes e liderados. Isso como um fato histórico, né? Abraão é o pai. Está no nome dele ser pai. E Isaac era liderado dele. Na hora que ele fala assim, Isaac, você vai aqui ficar preso nesse altar. Eu tenho visto muitas situações de escândalos na relação de paternidade espiritual, mas talvez nenhuma tão forte quanto essa, né? Não sei se algum líder mandou você, fica aí que eu vou te matar. Mas aí o Abraão era pai mesmo, biológico, né? Também mas ele gerou, Abraão, ele gerou, então. Do Isaac. Então, mas olha essa questão, né? O que a Bíblia vai falar sobre paternidade e sobre liderança? Que é bastante diferente, nós vamos concordar nesse ponto das distorções. Há distorções hoje na hierarquia, na maneira de se formar a coisa, na imposição dos relacionamentos, que são completamente fora ao fato de ser pai. Ser um bom pai e ser um bom líder. Então eu estou aqui para colocar a perspectiva de que um bom pai e um bom líder espiritualmente é saudável. Bom, mas aí ele traz um exemplo de uma paternidade onde é o pai biológico, né? Mas embora o Abraão é chamado de pai da fé, né? Da fé. E ele gerou, então ele gerou Ismael, Isaac, mas ele fala que ele gerou Isaac segundo o Espírito. Então não ficou só na questão biológica, né? Gálatas deixou bem claro essa questão de que ele gerou segundo o Espírito. E ele teve um liderado também. Ele liderou Ló. Talvez também outro exemplo, né? Talvez a gente tenha muitos liderados rebeldes, né? Agora, um do nível de Ló, que valesse a pena você, que líder hoje, ouvindo que um desafeto vai embora, depois houve uma má notícia sobre ele, não bate palma. Olha, Ló tá lá preso, caiu no poço de betume. É isso aí, foi contra mim, agora tá pegando preço. Não, ele reuniu 318 homens, foi lá e foi resgatar Ló, que depois nem voltou com ele. Então, e depois enganou de novo. Depois, em Sodoma, ele vai lá e intercede. Então, vamos pegar em perspectiva o que Deus espera de um pai espiritual, o que Deus espera de um líder e os comportamentos que nós temos visto, tanto na Bíblia como hoje em dia. Hoje em dia está uma várzea, a hierarquia e a imposição, a submissão e todas essas coisas que, obviamente, que ninguém pode concordar. Né? Eu concordo com o bispo na questão de liderança, porque realmente o sentimento de liderança deve ser um sentimento de pai. A questão é que, quando a gente fala de paternidade espiritual hoje, na igreja evangélica no mundo, no Brasil e no mundo, isso é colocado no sentido místico e espiritual, e não analógico.
Quando a gente coloca num sentido analógico, figurativo, conforme o próprio apóstolo Paulo fez, ele fez metáforas familiares para explicar a realidade do discipulado. Por exemplo, 1 Coríntios 4,15. Eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Observe, ele não diz eu gerei vocês para mim, ele diz eu gerei em Cristo. Então, o agente final aqui é o evangelho, não é Paulo. Quando nós olhamos para o cenário hoje dessa teologia ou desse tipo de ensino, a paternidade exacerbada, ele traz o discípulo para o líder, ao ponto de você ver situações que o cara não pode comprar nada sem falar com o pai espiritual, ele não pode namorar com alguém sem a bênção do pai espiritual, ele não pode decidir questões da vida dele sem o pai espiritual. E esse tipo de coisa é que está no bojo daqueles que defendem a teologia, esse tipo de teologia de paternidade espiritual. Eu não sei se é isso que o bispo Betão defende, mas quando eu vim para debater esse tema, eu vim para debater esse tipo de questões que atuam realmente na igreja. A gente entende que um líder, ele tem que ter um coração de um pai, não de um chefe, por exemplo. O sentimento é de quem ama, porque isso está no Evangelho. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar como Jesus amou. Então isso sugere uma entrega genuína de quem faz por amor ao outro. Isso é um sentimento total de paternidade. Mas não é uma coisa espiritual onde eu sou pai de alguém de fato. Mas eu represento a paternidade de Cristo na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu sempre apontando para Cristo. Eu vim discutir aqui o tema do programa. Biblicamente, existe paternidade espiritual de líderes para liderados? Sim. Historicamente, o neopentecostal, o grupo X, o grupo Y, a pessoa Z, a pessoa W', aí existe um montão de distorções. Né? Então eu vim defender biblicamente, e vim defender a paternidade espiritual bíblica e a liderança bíblica. E o que é a paternidade? O que é a paternidade espiritual bíblica, então, Betão? É o que Paulo falou, que ele queria gerar filhos em Cristo. Vos gerei para quem? Para Cristo. Ninguém gera para si. Você gera filho para você? Você gera para o propósito que Deus colocou. Se a palavra diz que no ventre da mãe Deus já colocou todos os dias determinados, ele escreveu, ele desejou, ele buscou. Então Deus está buscando essa experiência. E eu, na minha paternidade, eu adotei 2 crianças. São os meus 2 filhos. Né? Aí eles são adotados? Não. Eles foram adotados. Eles são legítimos. É uma questão conceitual e relacional real. Eles foram. A Sofia veio com 2 dias de vida, ela tem 23 anos de idade. Então, o Daniel veio com 11 meses e agora ele está com 21 anos. Então, eles foram adotados, e a adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos? Abba, Pai. Abba, Pai. Então, Romanos 8,15. Então, está claro que existe o princípio tanto de paternidade, que é mais claro, quanto de liderança. Mas aí você está bagunçando o coreto. Porque assim, não, vocês a paternidade. Vocês estão querendo colocar. Vocês estão querendo colocar o momento atual. Eu vim defender o bíblico. Não, que assim, a adoção espiritual é um princípio bíblico, está em Romanos. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Mas isso aí não tem a ver com a liderança. Tem a ver com a sua conversão. Deus, o Pai, te recebe como filho. E essa relação é uma relação de adoção. Ok, mas não tem adoção no ministério, né? Você não... como que é isso? Porque Paulo fala assim, eu gerei. Acho que ele fala de Onésimo, por exemplo. Tal. Fala de Filemão, fala de... Sobre Filemão para Onésimo e tal. Então, não é a filiação ali, seria não... É uma figura mesmo de linguagem. Não adotivo. Eu vejo como uma realidade. O texto que o Fael usou aí de Coríntios 4,15, né? O texto ele começa, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis muitos pais, pois eu gerei em Cristo pelo Evangelho. Então ele está dizendo o seguinte, aio é a palavra grega de pedagogo, que seria mestre. Né? Então, eu não vou ter o mestre, mas eu vou ter o pai. Eu vou ter alguém que efetivamente gera, não alguém que tem um cargo dizendo, eu vou te ensinar, eu vou ser o teu professor, eu vou colocar. Ele está levando que é importante que exista um relacionamento orgânico
Então, a minha grande defesa, eu não estou defendendo nenhum dos abusos que existem por aí. Eu mesmo sofri vários desses abusos, das organizações, das situações. Não estou defendendo isso, estou defendendo biblicamente que existe esse princípio, está colocado aqui. Ele falou assim, olha, o pai vale mais do que 10 mil pedagogos, do que 10 mil mestres. Porque eu estou gerando em Cristo para um propósito. Não estou gerando para a organização. Mas o bispo entende que quando ele fala sobre esse tipo de paternidade, ele não é uma paternidade espiritual real. Não é como o senhor disse, que é uma paternidade espiritual real. Se fosse uma paternidade espiritual real, Paulo teria consequências graves e ele não teve. Por exemplo, os coríntios, eles seriam espiritualmente ligados a ele. Eles não poderiam crescer sem Paulo. Eles precisariam da sua cobertura. Mas olha o que Paulo faz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura vocês não são carnais? Pois quem é de Paulo, quem é de Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, a gente vê aqui Paulo exatamente tirando essa colocação de autonomia no nome dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então ele mesmo demonstra a paternidade em Cristo. Essa autoridade está colocada em Cristo, não em nós. Quando ele usa a figura de eu vos gerei e tal, é figura de linguagem, como ele usa a figura do leite. Ele não queria dar leite mesmo. Ele está falando de um alimento básico. Os primeiros, os princípios elementares da fé. Mas essa figura... Porque ele usa essa figura, eu gerei, não sei o quê e tal. Essa figura, ela obviamente não é uma metáfora, né? É de quem ensina, de quem cuida. Então, mas essa figura pode ser usada? Eu acredito que sim. Então tem paternidade. Então, mas o grande problema 100%. É você tornar a paternidade espiritual. Você fala assim, agora isso aqui é uma doutrina, virou uma doutrina. Porque se é espiritual, virou uma doutrina. Não necessariamente. Porque a religião quer colocar na hierarquia... Ela é relacional, não espiritual. Ela é relacional, ela é orgânica. Ela tem que ser 100% orgânica, assim como a estrutura do relacionamento tem que ser orgânica. Então, agora, a estrutura é 100% orgânica? Não, ela tem o aspecto do funcionário, tem um aspecto que tem que funcionar dessa maneira, tem uma hierarquia, tem uma submissão. Isso funciona no aspecto trabalhista. Então, Paulo não era um pai civil, mas ele era um pai espiritual. Assim como nas organizações há o aspecto trabalhista, mas o ideal seria o aspecto orgânico, né? Que o orgânico se mantivesse, né? Você está aqui porque você é pastor aqui, eu te pago, você tem que pregar, você tem que fazer, não tem que fazer aquilo lá. Então, isso existe um conflito muito grande por dois modelos que estão querendo implantar, e um modelo é bíblico, o outro modelo é civil, é prático, é organizacional. E nessa tentativa de organizar, eu acho que a coisa se perde muito e há muitos abusos usando a questão de eu sou teu pai, você tem que se submeter a mim, eu que te trouxe para a igreja, você tem que fazer isso, porque é por mim. E isso aí, obviamente, que são deformações de um princípio, como você mesmo concluiu. Há uma paternidade e há uma liderança. E há mais problemas no modelo de liderança do que no modelo de paternidade. Você é feliz. Quando você tem um filho, você é feliz. O filho é feliz com você. Vai passando o tempo, né? O texto que você colocou de Coríntios, são maus filhos. O pai, ele pode ser um bom pai e o filho vai ser mal de outras situações. Agora aí fala pra mim, rebelião então, dos pais, dos filhos contra Mateus os pais. 23:9, que eu acho que é o texto mais pesado. Jesus, ele declara isso. A ninguém chameis de pai. Esse texto aí... Como é que faz com esse texto? Não, ele está declarando o seguinte, ele chamou, ele disse, ele declarou quem eram os filhos. Vós tendes por pai o diabo. João 8, ele declarou. Então, se ele está dizendo que a paternidade... Não, mas calma aí, são dois auditórios diferentes. Então, né? mas por que ele está dizendo... Lá vós tendes por pai o diabo, ele está falando para os fariseus, ele está falando para os religiosos. Aqui, a ninguém chameis pai... Aí é outro contexto. Não, eu estou unindo esses contextos, declarando a realidade dos dois. Por que ele está dizendo, você não chame pai, porque pode continuar o texto, lê o resto do porque texto. um só é o vosso pai e vós todos sois irmãos.
Exatamente. Ele está colocando um critério. Deus como pai. Ele está colocando um critério que ninguém substitui a Deus como pai. Isso. Agora, não está declarando que o que Paulo falou, que Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, amado Filemão, filho Onésimo, gerei nas minhas prisões. João também fala filhinhos, né? Usando o técnico, que é o filho maduro, né? Gerei nessas coisas. Então, a linguagem de paternidade, ela é consistente. Só que ela não é substituída, né, por Deus. Obviamente que não. O Pai mesmo é Deus, que enviou o seu Filho. Onde está esse Filho? Está em nós. O que fez esse Filho? Nos fez irmãos. Então nós temos o Pai. A ninguém chameis Pai. Você entende então que na igreja, por exemplo, você me ganhou para Jesus, você é meu pastor, bispo, sei lá, líder. Aí, então eu não posso te considerar um pai? Seria isso? Porque lá no texto ninguém de chamei Mateus pais 23, é a substituição de um homem por Deus. Isso não chama, não substitua. O pai é Deus. Mas o bispo entende que essa doutrina, essa ideia de paternidade espiritual que acontece hoje, é onde o líder diz assim, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. É isso que acontece. E onde gera e cria dependência das pessoas. Vamos fazer o teste de DNA. Então, faz o teste de DNA. Mas a questão é espiritualizada, bispo. É porque é espiritual. Eu sou seu pai espiritualmente. Isso cria uma dependência na pessoa. Isso gera, e a ideia é criar realmente essa dependência da pessoa. Que existem abusos, existem. Que existem imposições, existem. E as pessoas querem ficar debaixo de julgos. Né? Elas gostam, incrível, né? Por exemplo, não existe um texto de ninguém chamando Paulo de pai, embora exista ele falando que aos gerou, filhos. Né? Que como gerou. Filhos, amados. Mas não existe ninguém falando meu pai Paulo. Não existe. E nem nenhum dos apóstolos. Então a gente percebe... Mas a gente chama os primeiros anos da igreja de patrística, né? De pais apostólicos. Na história da igreja tem essa. Pedro chamou Marcos, meu filho, 1 Pedro 5,13. Elias, Eliseu, 2 Reis 2,12. Meu pai, meu pai. Então, não dá para negar esta relação. Dá para denunciar todo tipo de abuso e dá para mostrar que a estrutura hoje de liderança, ela favorece um abuso da chamada paternidade que existe biblicamente. Assim como discutir um modelo de liderança bíblica saudável, isso é muito importante. Porque o líder hoje deixou de ser, ainda que na paternidade você seja relacional, na liderança você não é relacional. A liderança vira impositiva, vira hierárquica, vira estrutural. E isso causa muita doença mental nas pessoas, na sua obrigatoriedade, né? Porque nós estamos fazendo aqui. Isso daí eu concordo. Eu vim aqui pelo relacional. Né? Vamos lá. Eu concordo. A única coisa que eu discordo com o bispo é que é espiritual. A paternidade paulina é relacional, ela é pedagógica, ela é temporária e ela é cristocêntrica. E isso a gente concorda. E a gente concorda talvez que a definição do espiritual não está clara para você. Para que haja uma liderança. Ela não é espiritual no sentido de ser mediador, ela não é espiritual no sentido de hierarquia, ela não é espiritual no sentido vitalístico, ela não é espiritual no sentido transmissível por sucessão. Agora eu estou transferindo autoridade para alguém, é meu filho. Sim. Entende? Então, tudo isso vai cair na heresia, onde leva as pessoas a um lugar de manipulação, a serem manipulados. Entende? Então, Colossenses 1,28 diz: advertirmos e ensinamos a todo homem para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em Cristo. Então, o alvo não é ter filhos, mas o alvo é formar adultos espirituais. O risco de abuso e manipulação está evidente, né? Mas eu estou retornando, né? Mostro o texto, vocês estão mostrando aqui que existe a paternidade e que a liderança, que não tem a palavra líder na Bíblia, né? Mas tem cabeça, tem reshit, tem início, tem referência. E nessa referência de liderança é que nós temos que buscar um caminho saudável para que as coisas aconteçam. Então Jesus, ele foi contra os títulos honoríficos. Jesus, ele está sempre contra a hierarquização. Então todo mundo sabe o que é hierarquia, né? Hierarquia, a estrutura do poder, né? Arquia, poder, estrutura. E a palavra hierodúlia, já ouviu falar em hierodúlia? Essa palavra não existe, né? Ela pode ser montada, né? Se hierarquia é estrutura de poder, hierodúlia é estrutura de serviço. O que deveria acontecer.
Nós deveríamos ter uma hierodúlia e não uma hierarquia. Mas nós temos uma hierarquia. De quem herdamos a hierarquia? Herdamos do modelo profissional, do modelo mundano das empresas. O que existe nas empresas? Existe realmente a besta, né? Uma vez, a primeira vez que eu sentei numa empresa americana, né, o cara falou assim, esse aqui, this one is the head of accountability, the head of sales, the head of marketing, the head of market product. Eu falei, nossa, quantos cabeças aqui, né? É o cabeça do mercado, é o cabeça da economia, é o cabeça das finanças, é o cabeça da contabilidade. Eu falei, cara, e tinha 7 cabeças. Eu falei, eu estou aqui numa empresa bestificada, né? Eu estou aqui com as 7 cabeças. Então, o modelo organizacional humano, ele é baseado em várias cabeças. Isso eu vejo espiritualmente muito negativo, né? E o que você vê nas empresas? Conflitos constantes de liderança. Por quê? Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo, né? E algum pai vai se jogar e dizer, como começou a ter títulos honoríficos cada vez mais elevados, né? O cara é patriarca, o cara é vice-deus, o cara é... Então vai... Que já tem essa unção. Isso é horrível, é horrível. É horrível ver essa deformação quando qual que é a realidade? Que haja paternidade, sim, espiritual, porque é gerado no espírito. Sim, espiritual, não organizacional, não hierarquizada e não realmente deformada. Vamos trazer isso. Agora, onde está o foco disso? No exercício da liderança. Onde está a liderança? Na referência. Então, eu estou aqui defendendo a paternidade como princípio e a referência como uma situação de liderança. Está aí o Rick Warren vindo do Brasil aqui, né? Até teve pouca audiência, não sei se ele veio junto com o Descendants. Foi. É? Ele veio falar um Descendant, não, né? Veio. Vamos lá, volta. Então eu glorifico a Deus pela sua ideia aí, porque realmente o bispo pensa da mesma forma que eu penso, mas essa não é a realidade da doutrina da paternidade hoje. Sim, não, eu estou falando biblicamente. Essa falsa paternidade, ela precisa manter as pessoas na ideia de filhos. Sim. Por isso que é muito acentuada. Eu sou seu pai, você vai receber a unção. E depois vai ter muito ex-pai por aí, né? Os caras mandam os filhos embora, né? Então, mas vamos lá. A paternidade de Paulo, ela tinha mais sucesso quando não havia mais filhos. Ou seja, quando os irmãos se tornavam maduros espirituais, quando eles não precisavam mais. Aí ele vai dizer isso em Gálatas 4,19. Então, mas por exemplo, é verdade que acontecem escândalos, exageros, não sei o que lá, beleza. Mas em nome disso, então a gente vai obliterar, a gente vai tirar, a gente vai excluir essa questão. Isso acontece, por exemplo, no meio, muitas vezes, sensacionista. Eles falam assim, olha, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, as manifestações espirituais são campo para meninice, para exageros, para brincadeiras, para heresias. Vai abolir o que então, já que é assim, não tem línguas estranhas, não tem manifestações. Entendi. Então, a gente não corre o risco, pastor, de falar assim, ó, já que estão se elucubrando dessa ideia de pai espiritual, de que eu ganhei você, eu gerei você em Cristo, o Paulo fala que gerou nas cadeias, não sei o que lá. Então, já que isso hoje é meio de manipulação, então não tem mais. Se nós precisamos, pastor César, se nós precisarmos induzir essa ideia como doutrina, que é o que acontece, porque, por exemplo, eu falo lá na igreja, tem pessoas que têm carinho por mim como pastor, jovens, irmãos, que me consideram, me chamam paizão. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de pai. Mas pela relação, pela amizade, existe um carinho existente ali. O grande problema é quando nós induzimos isso como doutrina. É isso que eu estou defendendo. Paternidade analógica, figurativa, e inclusive eu acredito que o sentimento que um líder deve ter pelos seus liderados é um sentimento de pai mesmo, de quem dá a vida pelo outro. Jesus disse, esse é o amor que você tem que amar, assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Dando a vida por nós. Então isso é um amor de pai, que dá a vida por um filho. Então isso tem que estar no nosso coração como líderes aos liderados. A questão é que não existe nas escrituras nenhuma imposição doutrinária para que um líder seja oficialmente declarado um pai espiritual de qualquer outro que seja obrigado a chamá-lo de pai. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer em Gálatas 4,19, ele diz, filhos, eu vos gerei e de novo sofro dores de parto até quando?
até que Cristo seja formado em você. Okay. Ou seja, a partir daqui não tem mais. Aí você tem já um sentimento mais também materno em Paulo do que paterno, né? Porque quem tem dor de parto é a mãe. É a mãe, não é o pai. Então você vê a figura de linguagem de uma dedicação, de um esforço, de um sacrifício, de uma entrega em amor em direção do outro. Aí transformaram isso numa doutrina, onde o negócio é o seguinte: agora beija aqui o meu anel, eu sou o seu pai. E, entendeu? E isso vai gerar uma série de manipulações, porque é mais fácil manter as pessoas dependentes ali daquilo. Ah, sua vida está dando errado. Ah, porque você não é submisso à sua paternidade. Porque você não honra a sua paternidade. Aí esse assunto da honra vai correr de uma certa forma, aonde as pessoas vão ser ensinadas a prestar tributo à sua liderança. Não tem noção como existe esse tipo de manipulação no nosso meio, e ela está dentro desse campo de paternidade. E até em ambientes onde não se usa esse nome, paternidade, esse lance dessa honra fora de medida acontece. Então você vê, por exemplo, algumas igrejas Assembleias de Deus, onde no aniversário do pastor é um culto ao pastor. É um culto ao pastor, que na minha opinião é pecado. Sim. Entende? Verdade. Não é só culto, é o culto, a musiquinha do pastor, o teatro da vida do pastor, o dinheiro de todas as congregações vai para o pastor, e é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Está errado. Sim. Entende? E mesmo no ambiente onde lá não tem esse negócio de paternidade, entende? Agora imagina induzindo ainda mais, induzindo uma ideia de que eu sou seu pai. Mas você tem que entender assim, a paternidade existe. E quando Jó fala que os filhos de Deus se reuniram e o diabo estava no meio deles, o diabo é filho de Deus? Bom, se você pensar no sentido que ele é um anjo, né? Os anjos são filhos de Deus por criação. Então pronto. A paternidade, ela garante alguma coisa? Ela não vai garantir. Você vai garantir que teu filho será bom? Vai garantir que não haja uma rebeldia? Então a paternidade existe, a liderança existe. Ela tem que ser bem aplicada. Olha, lê o texto de Deuteronômio 32, que interessante, né? Ele está falando sobre versículo 6. Deuteronômio 32, 6. Né? Diz assim, ó. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Então ele está dizendo que a paternidade foi realmente ingrata, porque os filhos se tornaram o quê? Final do Deuteronômio, né? Está respondendo ao povo, todos aqueles que morreram na incredulidade, a uma nova geração que devia reconhecer o quê? O Senhor como rocha, seus caminhos perfeitos, o seu juízo, a fidelidade. O versículo 5 do interior fala: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Meu Deus. Ele está colocando que a deformação não está só no pai, porque o pai era Deus. A deformação está nos filhos. Paternidade existe? Existe. Deformação dos dois lados existem? Existem. Por que não chamar ninguém como pai? Porque não existe deformação de pai do lado de Deus. Deus é um pai perfeito. Nós somos filhos perfeitos? Não. Nós precisamos do quê? De um modelo de liderança que nos leve a se relacionar com um pai perfeito para sermos o quê? Perfeitos. Exatamente. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso pai que está nos céus. Então, nós não podemos excluir o modelo de paternidade, porque ele vai nos aperfeiçoar. Então, temos que colocar as duas coisas nessa perspectiva. Se o bispo talvez tomar nota e conhecimento do que acontece nesse lance de doutrina de paternidade, sim, é um absurdo. É porque o senhor, o que o senhor pensa aqui, a gente está discutindo aqui, a gente pensa igual, não tem dificuldade, entende? Eu concordo com o senhor nesse sentido, em todos os sentidos. É que a verdade não é o que acontece nas doutrinas de paternidade espiritual. O senhor crê em paternidade da mesma forma que o apóstolo Paulo, que crê aqui de forma metafórica, relacional. É real, né? O metafórico parece que é só uma comparação tênue. Não é metafórico-linguístico. É quando ele usa de exemplo... Eu sou formado em linguística. Não é metafórico-linguístico. É realmente real. É quando ele usa de exemplo filhos, ele não é o pai. Ele é uma metafórica. Eu vou me dedicar como um pai por você, mas eu não sou seu pai. Eu
Eu vou me dedicar no mesmo coração e no mesmo... Não é literal. Porque Paulo não gerou aquelas pessoas. Ele gerou para Cristo. Não. Ele gerou Entende? em Cristo. A mesma coisa do leite. Ele não vai dar leite. São metafóricos. O literal é morto. O corpo é morto. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Pais e filhos lá... Então, nós estamos conversando biblicamente do ponto de vista espiritual. Por exemplo, aonde a Bíblia institui paternidade? Aonde que a Bíblia institui paternidade espiritual como cargo, como doutrina ou como governo da igreja? Não é como cargo, é como atitude relacional real. Então, não é como cargo. O teu então, relacional não é metafórico. O meu relacional não é metafórico. O meu relacional ele é real. Porque Deus ele modela a liderança como paternidade. E os líderes deveriam refletir esse modelo, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Seria maravilhoso isso, né? Que existisse essa relação. Mostra-nos o Pai. Como? Você está vendo a mim, está vendo ao Pai. Meu Deus mas do céu, se eu olho para você... Coisa maravilhosa. Se eu olho para o irmão e vejo Jesus, logo quem eu estou vendo? Ele está vendo o Pai. Jesus, eu estou vendo o Pai. Então, a paternidade é de quem? Então, mas ele está dizendo, ele está declarando. Aí nós vamos concordar com aquilo que Paulo disse assim: nós não somos capazes de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. Então está sempre apontando para Ele a capacidade. Então, o Cristo em vós, esperança da glória, é o quê? Nada a ver comigo, tudo a ver com Ele, naquilo que está sendo representado, explorado, visto pelas pessoas em mim. Por isso que quando os apóstolos eles eram... Tinham momentos que queriam adorar, eles diziam, não, eu sou homem como vocês. Entende? Então, o Cristo em você é a paternidade de Deus e não a sua. Você está discutindo a substituição de Deus. Não vou discutir nunca a substituição de Deus. Mas eu vou dizer, existe. Olha o texto de Tessalonicenses 2, 7. Ele fala assim, né? Antes fomos brandos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortarmos, consolarmos e admoestarmos para viverdes por modo digno de Deus. Então ele está dizendo de novo, a identidade dele é pai e mãe. Ele está colocando esse cuidado, ele não abre mão desta realidade, que se pode chamar de figura, pode chamar de metáfora, mas é uma realidade de uma função espiritual para que exista o quê? Então você não acha que é uma metáfora? Não é metáfora. É uma experiência espiritual. Então é onde a gente diverge. Uma experiência espiritual real. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ser que o céu seja uma metáfora, pode ser que tudo seja metáfora. Eu entendo de metáfora linguisticamente, porque eu sou formado em linguística. Vamos lá. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta para a gente pensar aqui. Não é uma coisa qualquer. Né? Metáfora não é uma Fabiano alusão. pega a palavra, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, ô bispo, eu entendo claramente quando o senhor fala assim da paternidade para guiar a pessoa até a maturidade e tal, que isso é necessário. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: essa paternidade, ela é permanente ou tem algum momento que essa pessoa não precisa mais da sua paternidade? A paternidade, ela é permanente. Agora, o que vai acontecer com os filhos? O que vai acontecer com os filhos? Os filhos podem ser rebeldes. Eu não posso deixar de ser pai e ele não vai deixar de ser filho. Agora, o relacionamento... Pega a situação prática dos pais e filhos naturais. Né? Todo tipo de situação. Há os que se voltam contra, há os que querem matar o pai, há a situação contra os filhos. Agora, o que nós estamos buscando? Não pode ser permanente. Não, é permanente porque nós buscamos uma perfeição em Cristo. Não, a paternidade do homem para o homem, pastor. Olha lá. Mas a gente está falando biblicamente. Então, eu fiz a pergunta para o senhor da paternidade do homem para o homem. Espiritual. O senhor é líder, espiritual. O senhor é líder de alguém como um pai espiritual. Desse é o que está levando essa pessoa a Cristo. Em algum momento essa pessoa deixa de ser seu filho espiritual? Sabe por que não deixa? Aí o senhor disse que não, que é permanente. Porque aí eu vou ter que mostrar um texto para o senhor agora. Não, eu sei qual texto eu mostrar. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos. O texto não mostra isso. Ele deu para pastores, mestres, apóstolos, profetas, até que cheguemos. Esse até que significa que até que não precisa mais. Então eu não preciso mais de uma liderança. Bom, temos aqui um sensacionista. Até que eu alcance essa maturidade da fé. A minha obrigação como evangelista termina. A minha obrigação como pastor termina até que o outro alcançou a maturidade da fé. Agora é ele que vai. Agora é ele que vai instruir outro. Não, ele vai instruir. Entendeu? A minha já acabou a paternidade ali, pastor, porque eu não gerei ele. Ele não é meu filho DNA de DNA. Não acabou a paternidade. O texto que ele está dizendo, até que todos cheguemos, então é um sensacionista. Né? Aqui está um sensacionista da paternidade. Né? E espero que não de outras coisas, né?
Mas não vamos ser sensacionistas. O até que está dizendo que vai chegar no momento onde todos são um. Onde há maturidade. Vai ter um diplominha. Eu não sou mais teu pai agora, você não é mais meu filho, porque agora você pertence... Paulo colocou essa situação. Você era realmente o téknos, você chegou a ser huios. Você chegou a ser maturidade. Então, existe uma palavra grega para filhos maduros. Então é huios, eles são filhos maduros, é Gálatas 4. Então a maturidade do filho está prevista. Então ele vai ser um filho maduro, que ele chegue à medida completa da estatura de Cristo. Se o teu filho chegou a ser estatura, chegou a ser adulto, ele deixou de ser teu filho? Não deixou de ser teu filho, pastor. Não tem dependência ele tem de você. O DNA é diferente. Não tem, mas não é o DNA é espiritual, irmão. Vem falar para mim de paternidade. Mas esse é a nossa divergência. O DNA é parte espiritual. É que você está chamando de filho natural e a paternidade é bíblica aqui. A paternidade é bíblica. Se a gente for para um ramo civil ou de um ramo simplesmente relacional, você vai ter mais negação de paternidade do que afirmação, né? O problema do Neymar é esse, certo? Então, é a afirmação pelo DNA. A nossa afirmação não é pelo DNA. A nossa afirmação é uma constatação que nós geramos intencionalmente para que Cristo seja formado. E esse que nunca geramos para nós. E esse é um grande perigo de entender dessa forma. Porque, veja bem, se eu entender os meus liderados como se eles fossem meus filhos mesmo, o senhor usa o exemplo dos meus filhos que eu gerei. Se você pensar que é a mesma coisa, eu vou exigir obediência pessoal, porque para os meus filhos eu exijo obediência pessoal, porque eles são meus filhos gerados, têm o meu DNA. Se eu interpreto dessa forma, eu posso cair exatamente na onde os caras caíram. Eu acho que você vai ter mais dificuldade. Onde eu vou exigir obediência pessoal, porque eu sou mesmo o pai espiritual de vocês até o fim. Quer dizer, eu nunca vou deixar de ser. Então você vai ter que prestar continência, vai ter que prestar obediência. E se não fizer isso, você está debaixo de maldição. É o que acontece. Então esse é o perigo, essa ideia. Eu sugiro que você faça o contrário. Que aos teus filhos naturais, que você chama, que eu tenho outro pensamento, por causa que eu adotei os meus filhos, que são naturais. Para mim, eles são legítimos. Né? Porque são legítimos. Mas foram adotados? Vai ficar uma questão, mas foi adotado, não é legítimo, mas é seu, não é seu? É meu, é legítimo e é adotado. Então, a minha mente, ela comporta essa aparente discrepância. Eu sugiro que você use para os teus filhos naturais o princípio espiritual, que aí sim eles vão ser formados espiritualmente e verdadeiramente. Dizer porque eu gerei você no meu DNA, você tem que me obedecer agora. Não é assim que funciona a pedagogia, não é só assim. Não vai funcionar assim. O senhor sabe que quando você é não pai, funciona, então de não adolescente, funciona. Nenhuma imposição funciona. Não é só assim, né? Nem tem que ter rédea. Vai funcionar a imposição? Quantas vezes você disse? Me obedece porque você é meu filho. É bíblica. Ensina o filho com vara, tá na Bíblia. Eu sei, mas o que é a vara aí? Aí outro assunto. Eu acho importante que você não pegue uma figura tão linda da paternidade e despreze num relacionamento que é o seu relacionamento com o seu filho, ao qual você deseja que se torne espiritual. Não é isso que você deseja? Que o seu filho nasça de novo, e seja um filho espiritual teu. Isso é o que Deus espera. Isso é o que Efésios 4 espera. Então, não vamos pegar algo tão grande e jogar fora para pegar algo tão pequeno e colocar no pedestal. Mas o senhor entendeu que o perigo dessa confusão de às vezes, por você ser um pai biológico... A confusão vai estar na intenção. E ter responsabilidades e muitas vezes ter que ordenar a sua casa... E aí você interpretar isso também com a igreja e falar, agora as pessoas vão ter que me... Porque eu sou pai aqui. Então isso é um grande perigo. Mas Deus cobra... Paulo, ele fazia diferente. Filemão 1:8, ele diz, ainda que eu tenha autoridade, ele diz, eu prefiro rogar em amor. Ele não exigia obediência pessoal. Bom, eu vou fazer aqui um intervalo rápido, mas eu também quero ouvir você do outro lado da linha. Então, manda teu áudio para cá, o WhatsApp é 01 São Paulo 974174129, 11 São Paulo 974174129, 974174129. Manda tua opinião aqui, o que você acha dessa questão? Porque, inegavelmente, na Bíblia, Paulo se coloca como alguém que gera espiritualmente filhos, né? Ele chama
a igreja, os novos convertidos, lá, ele trata como filhos, né? Essa paternidade, ela é ontológica, ela é apenas espiritual, metafórica, real, ela termina, não termina, até onde vai isso é uma questão eclesiástica ou apenas espiritual, é moral, ou como entender essa questão? Porque inegavelmente está na Bíblia, né? Está no texto. Então, como a gente interpreta isso? E foi falado aqui pelas duas partes que essa questão, né, de paternidade espiritual acaba gerando heresias, né? Mas o fato de gerar heresias significa que a gente tem que excluir, né? Então a gente vai sair excluindo tudo que pode gerar heresia, daqui a pouco a Bíblia fica com 4 páginas, né? Então, como é que fica essa questão? Manda teu áudio para cá, logo na sequência eu vou colocar você participando do programa. Inclusive, vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, ativando também os sininhos das notificações. Eu quero falar com vocês. Terminamos o Férias com Teologia. Vai aqui um recado para o pessoal do Férias. O curso fica disponível por 30 dias depois do Férias, então vai até o final de fevereiro. Então, você que não assistiu todas as aulas, assista, porque só dá para emitir o certificado tendo todas as aulas assistidas. E eu quero falar com você sobre o próximo lançamento da faculdade, da FTB, que é a Imersão Hebraico Fácil. A Imersão Hebraico Fácil é a primeira vez esse ano de 2026 que vai acontecer. Não sei se teremos outra turma. Então, nós temos a primeira turma do Hebraico Fácil, do absoluto zero, para você que vem do zero. Pastor, não sei nada de hebraico, não sei letra nenhuma, não sei nome de nada, ouvi falar que hebraico é da direita para a esquerda, mas não sei como funciona. Como eu consigo ler uma língua que escreve ao contrário, né? Porque para nós é ao contrário, é como se a capa do livro fosse a última, né? Então você começa o livro ao contrário, você lê ao contrário. A gente vai aprender isso também no Hebraico Fácil? Também. O que eu vou aprender e quanto tempo dura? O Hebraico Fácil é uma imersão de uma semana, começa na segunda e termina na sexta-feira. No dia 2 de março, você tem hoje 29 dias para chegar na imersão. No dia 2 até o dia 6, é uma segunda até uma sexta. Todas as noites, a partir das 8 da noite, eu vou pedir a você que reserve 2 horas por dia para essa imersão. A gente não vai usar todas as 2 horas, geralmente. Geralmente é 1h30, 1h40, tal. Mas reserva aí 2 horas. Você vai precisar de um caderno grande, você vai precisar de uma caneta, você vai usar a sua Bíblia em português e você vai aprender do absoluto zero, do zero mesmo. Zero, lona, zero, nada. Do zero até a leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar. Essa é a promessa, essa é a proposta da Imersão Hebraico Fácil. E em uma semana, você vai começar a segunda-feira no zero e vai terminar a sexta-feira lendo, escrevendo, transliterando, pronunciando corretamente. Duvida? Então, invista nesse projeto do Hebraico Fácil Imersão. Vou pedir, já está colocado aqui no chat a descrição do vídeo, na descrição do vídeo e no chat o link. Você clica nesse link que aparece aí e faz a sua inscrição. Vale a pena dizer que é possível também ter eu não sei se dá, mas eu acho que dá para ter o acesso estendido, mas eu não sei. Você consegue ter o acesso estendido também dentro dessa mesma página. O valor da imersão acho que é R$297, R$300, mas nesse primeiro lote o valor é R$39. Então, eu comecei falando ontem. Então, ontem, um montão de gente já fez a inscrição, centenas de alunos, e hoje você tem a opção, a possibilidade de entrar no Hebraico Fácil pagando R$39. Se você quiser o acesso estendido, aí é... 147? Se você quiser o acesso estendido, está R$147, está lá dentro da plataforma. Super vale a pena, porque aí você tem, durante todo um ano... legal a página, tá vendo lá, ó? Primeiro lote, ó, vai de 39, aí o segundo lote 75, depois 150, depois 297 reais, que eu falo 300, que eu arredondo, né? Então, 300 reais.
Desce um pouquinho mais, tá vendo lá? Primeiro lote, e lá embaixo tá acesso estendido, tá vendo? O acesso estendido. Você pode pagar 39 agora, ou você pode comprar o acesso estendido, que é 147. E aí fica um ano disponível para você. Pode rolar mais um pouquinho, Cláudio. Obrigado por colocar aí a página. Você vai aprender os 4 pilares: leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a pronúncia correta e vai aprender a transliteração. Tudo isso numa única imersão. Rola um pouquinho, deve ter gente falando aí, comentando a respeito do Hebraico Fácil lá embaixo, que são as pessoas que já participaram da imersão. Então lá você vai dar play aí nesses vídeos, vai vendo tal. E eu quero convidar você para participar desta imersão. Uma jornada de verdade, que começa na segunda e termina na sexta. Já pensou? Já ouviu falar isso em algum lugar? Que numa semana, de segunda a sexta, numa imersão cuidadosa, você vai conseguir ler, a escrever, a pronúncia correta, a transliterar. E se você consegue transliterar, a tradução hoje em dia, com o Google, com a IA, você vai conseguir facilmente. Então você vai lá, você consegue ler em hebraico, você consegue transliterar. Joga lá na internet, você vai conseguir a tradução, vai te ajudar muito para elaborar um sermão, usar uma palavra, essa palavra no texto original, tal. Então, isso muda tudo, te dá um outro, é como se você entrasse numa outra dimensão do conhecimento. A gente lê a Bíblia na nossa Bíblia em português, mas a nossa Bíblia em português é a tradução da Bíblia. A Bíblia mesmo, mais de 70% da Bíblia é hebraico. Mais de 70% de tudo que está na Bíblia é hebraico. Depois, a segunda língua é grego, que tem a maior porção, depois aramaico. Então, hebraico, aramaico e grego, mas o hebraico toma conta de mais 70%, quiçá 75% de tudo que está na Bíblia. Então, que tal ler a Bíblia do jeito que os profetas escreveram, ler a Bíblia conforme o Moisés escreveu, ler o Salmo do jeito que Davi escreveu. Então, isso você vai conseguir nessa imersão. Você paga R$39 é menos do que uma pizza numa pizzaria Tabajara, né? Então você vai investir apenas R$39 e vai alcançar esse nível de compreensão. Agora, precisa fazer a inscrição agora, porque no próximo lote esse número vai dobrar. Então, e aí vai chegar até o valor normal, que é baixo também, né? Porque o valor final é apenas R$300, R$297, né? Para um curso de uma semana que você vai aprender de verdade. Então, super vale a pena. Então, faça agora a sua inscrição. Garanta agora o valor de lançamento de apenas R$39. E, se você puder, já pega também o acesso estendido, que fica disponível para você por 1 ano. Faça como a Érica Cordeiro, que acabou de fazer a inscrição, preferindo o acesso estendido. O Lucas Dias também fez a inscrição, o Carlos Honda também fez a inscrição. Então, a galera aí fazendo a inscrição, sejam todos bem-vindos à imersão que vai alterar, assim, para sempre o seu nível de compreensão dos textos originais. É pelo Hebraico Fácil que você vai caminhar. Separa na tua agenda do dia 2 ao dia 6. Na igreja, você combina com alguém para estar no seu lugar. E combina em casa. Fala, das 8 às 10 da noite eu estou na imersão nessa semana. Combina com a sua esposa, combina com o seu marido, combina com o cachorro para não latir naquele período, combina com o bebê da vizinha para não chorar naquele período, combina com o cara que fica buzinando na frente da casa para não buzinar naquele momento. Combina com todo mundo aí, vem para a imersão que vai transformar o seu nível de compreensão. Hebraico Fácil. É fácil aprender. Aprender hebraico não precisa ser uma experiência traumática. A maioria das pessoas termina o curso de teologia, tem o certificado e não sabe nada de hebraico. A maioria, 95% das pessoas que termina teologia, lá consta hebraico e ele não sabe hebraico. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eles saem das escolas e vêm para o Hebraico Fácil. Então, venha você também aprender hebraico de uma forma disruptiva, rápido, e é uma delícia aprender. Eu não tenho tempo aqui para colocar depoimentos, talvez amanhã eu possa falar sobre isso. Voltamos aqui com o nosso debate, e eu queria perguntar para o Cláudio se tem áudios chegando aí para colocarmos aqui ao vivo, que eu disse, entra você também no programa, coloca o primeiro, por favor.
Bom dia a todos, né, que estão participando desse podcast. Meu nome é Laura, sou do Rio de Janeiro. A palavra fala sobre a responsabilidade, né, não só, né, daquele que está na frente, principalmente do que está na frente, porque ele o tempo todo está falando a todos, a uma massa muito grande. Realmente, tudo que sai de dentro do púlpito vai ter um impacto muito maior, mas a responsabilidade de filhos, né, eu acho que isso é uma forma figurada de se falar a respeito, né, daquele a quem você lançou a palavra, né, mas todos têm a responsabilidade de estarem lançando a semente. Então, a partir do momento que eu lancei a semente, o Senhor não vai requerer mais nem de mim, exclusivo, ou do pastor, desde que ele realmente pregue aquilo que tem que ser pregado, que é a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, assim, tem que ser pregada a verdade. E Deus vai requerer de todos, porque Ele manda, né, quando Ele dá essa ordenança de falar da palavra dEle, Ele dá isso, a responsabilidade a todos. Então, igualmente, seremos responsabilizados por aquilo que seja filho, acho só figurado, mas aquele a quem você enviou a sua palavra de verdade. Tá aí a Laura do Rio de Janeiro participando. Tem mais alguém participando? Coloca mais um, por favor, please. Paz do Senhor, pastor César, pastor Fabiano e bispo Betão, que é o Felipe de Delfim Moreira, Minas Gerais. Com relação a esse tema, é um tema bastante controverso, eu acredito que o ideal é o equilíbrio das duas visões. Eu acredito que o bispo Betão tem razão em alguns pontos e o pastor Fabiano também tem razão em alguns pontos, e acredito que o equilíbrio, digamos aí, a média aritmética dessas duas visões aí seria o mais ideal, porque a gente excluir totalmente a paternidade, eu acredito ser danoso, porque a pessoa, quando ela ouve Cristo pela primeira vez, ela acaba que ela tem um carinho especial pela pessoa que levou ela a Cristo. Então, vai ser a pessoa que ela vai tirar dúvida, vai ser a pessoa que ela vai pedir oração. Então, no início, eu acho como algo benéfico, mas a partir do tempo passando, continuar com esse sentimento de dependência espiritual de uma outra pessoa, aí eu acho perigoso, porque aí a pessoa não desenvolve e não desfruta do sacerdócio universal, de que todos os crentes são chamados, né, a participar desse sacerdócio universal em Cristo Jesus. Então, eu acredito que no início da caminhada vale a pena, né? Mas quando a pessoa a partir de um tempo, a pessoa precisa de, como diz lá no texto de Ana, né? Chega uma hora que precisa de desmamar e levar para o templo. E então, eu acredito que o equilíbrio dessas duas visões aí seria algo mais bíblico, tá joia? Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, tem mais um, para terminar. Graça e paz, meus irmãos. Bom, eu quero dar minha humilde opinião aqui, com entendimento claramente com a Bíblia, né? Eu vejo que o problema, ele está relacionado à distorção que nós fazemos da palavra. Assim como o exemplo do apostolado, que é muito debatido, existem apóstolos nos dias de hoje ou não? Eu creio que todos aqueles que creem que hoje não existe o apostolado, acreditam por quê? Porque houve uma distorção do que é ser um apóstolo, né? Sendo que, pelo que eu sei, um apóstolo, ele é simplesmente um enviado, um missionário. Mas, por causa da distorção, o apóstolo, nos dias de hoje, foi colocado como um ser supremo na igreja, como um semideus, a quarta pessoa da Trindade, e isso faz com que
muitos acreditam que não existe o apostolado. A mesma coisa eu vejo com a questão da paternidade espiritual. Uma paternidade espiritual, ela é bíblica, assim como já mencionado, porém, a distorção que homens fazem com esse tema, de acharem que a paternidade espiritual é ser dono de alguém, faz com que muitos coloquem em questão tudo isso. Mas se nós olharmos biblicamente, né, vendo o texto, sim, existe a paternidade espiritual. Ok. Vamos lá. Voltamos aqui, Bispo Betão. Perfeito. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, né? Nós estamos falando em tudo na dimensão espiritual. Nós somos chamados a ser servos, né? A chamada a servir. Quando a criança nasce, o pai tem que servir. Vai exigir dela alguma coisa? Fala primeiro papai, não fala para mamãe. Vai ser corintiano, vai não sei o que. Ele pode botar a camisa do Corinthians no filho, né? O filho nasce e vai entender que São Jorge venceu a Lua e São Paulo escreveu 13 cartas. Então, né, ele pode entender por outra maneira. E tem outra decisão. A imposição, ela é terrível. Por isso que o foco está na liderança. Uma liderança que você admira como referência, ela vai levar você a uma condição saudável de paternidade. Porque eu acredito que ela vai até o fim. 3 João 4, João Velho, pai apostólico da igreja de Éfeso, fala assim: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus ex-filhos andam na verdade. Não, que os meus filhos andam na verdade. Então, até o fim, ele é filho. Que espero que não dependente, espero que maduro, espero que consciente que desde o início a paternidade foi para formar Cristo em cada um deles. Ô Bispo, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente apimentar aqui. Tá acabando o programa já? Tá acabando, mas Não, vai, vamos lá. Digamos que eu sou o filho, o senhor é o pai espiritual. Se eu discordar do pai espiritual, isso é pecado ou isso pode ser discernimento diferente? Pode ser discernimento diferente. Pega todo exemplo de filho. Agora, vamos... Eu estou colocando isso porque na doutrina de paternidade, discordar do pai é rebelião. Essa doutrina de paternidade não é o que nós estamos discutindo. Não é sim, porque estamos a maioria... discutindo biblicamente. Isso, porque assim, para as pessoas que estão debaixo desse tipo de ideia, que é bíblico, onde surge essa doutrina... E isso é importante eles ouvirem, entende? Não. Então, mas, por exemplo, em qualquer situação, não precisa nem ser o pai. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, falando o seguinte, Gálatas 4, ele fala assim, eu iniciei o trabalho aí na Galácia depois de uma enfermidade física. Eu não sei o versículo, deve ser o versículo 12, 13, por ali. E aí, os Gálatas estavam se perdendo. Certo, Betão? Os Gálatas estavam se perdendo. Sim. Só que eles estavam se perdendo, tornando-se judaizantes e gerando outras pessoas. Sim. Essas pessoas que estavam sendo geradas tinham como pais aquelas pessoas judaizantes. Sim. E aí? Tá certo ou tá errado? Dá para trocar de pai? Dá para trocar a paternidade? Porque, por exemplo, ele pregou para mim. Sim. Só que ele pregou para mim, mas o que ele pregou para mim não é exatamente a verdade. Ele pregou porque ele participa de uma heresia lá e tal, não sei o quê, mas foi assim que eu cheguei. Às vezes até serviu alguma coisa. Isso, foi assim que eu cheguei. Assim que eu me dobrei meu joelho e tal, mas depois eu fui lendo a Bíblia e falei, peraí, mas isso que ele fala não é o que a Bíblia diz. Então eu posso... Dá para trocar essa paternidade espiritual, dá para abandonar outra pessoa que me ensina melhor, instruções. que ensina o evangelho de verdade e tal. E aí, como é que fica essa questão da paternidade, já que não dá para trocar, já que você falou que vai até o fim? Sim, vai até o fim, porque assim, o pai, ele vai admoestar, porque Paulo fala, você quer que eu vá com vara ou quer que eu vá com um amor de espírito de mansidão? Então, o pai, o verdadeiro pai, Salomão falou qual era a mãe, agora o verdadeiro pai. O verdadeiro pai vai admoestar até o fim, ele vai buscar levar a pessoa a Cristo, ele vai usar da autoridade espiritual para formar Cristo na pessoa. E se acontecer a situação de Gálatas, ele falou assim, escuta... Mas levando em conta que o cara está na ortodoxia, mas quando ele é um heterodoxo... Ele falou do Gálatas, ele falou assim, escuta, vocês estão loucos, meu, quem vos fascinou? Então ele está fazendo voltar para uma realidade. Então, o pai, você não tem assim a responsabilidade da reação do outro.
mas você tem a responsabilidade de, como aquele que gera, ir até o fim concordando e coerente com aquilo que você prega. O que vai acontecer com o outro? O filho pródigo foi embora, o pai esperou voltar. Então, essa condição do que vai acontecer com quem trocou de pai, com quem acertou o outro, todas as deformações que existem dos ambos lados, eles vão ser julgados com o próprio fruto. Então, eu acredito que o bom filho e o bom pai podem estar juntos, testificando a relação que existe entre o pai e o filho, entre Deus e Jesus, e nós entrando nessa equação como irmãos e, por isso, como filhos por adoção. Então, esse mapa é o mapa perfeito e completo. A doutrina atual, ou a distorção do outro, a exigência, o pedido de submissão, tudo isso são deformações e acontecem. Então, mas o pai pode se perder, filhos, né? O pai pode se perder, né? Pode se perder. Você aí vai honrar. Aí o filho corta essa. Não, esse você vai ter o discernimento, você vai honrar. Então não é vai pra buscar. Sempre. Não é para sempre. Ela é para sempre. Mas e se o pai Mas, se a perdeu, deformação existe em todos os lugares. Mas o pai se perdeu. Mas não deixou de ser pai. Não deixou de ser o pai. Mas ele tem que ser honrado. Por exemplo, você pode não obedecer. Eu preguei pra você. Pode não obedecer, pode não ouvir, pode. E aquele texto que diz assim: ó, observe seus líderes, o êxito da sua carreira, imitai-o. Sim. Observe o êxito da carreira. Ele não tem mais êxito. E agora? Mas você não vai deixar. Ele não é mais o pai. pai. Minha pergunta é assim. Você não vai trocar de pai. A minha pergunta é assim, ó. Você tá no mundo. Eu preguei pra você. Sim. Aí depois que eu preguei pra você, eu comecei a entrar nos caminhos diferentes. Eu comecei a falar que o Jeová do Antigo Testamento é um, o do Novo Testamento é outro. Escreveu um livro, não sei o que lá. E aí eu começo a abraçar. Ou então eu creio que Jesus não é mais Deus. Sim. E eu viro TJ, sei lá, qualquer coisa. Aí eu abraço heresias. Heresia brava, meu. Heresia de tarja preta. Heresia 18 mais. Beleza. Aí você era meu filho espiritual. Sim. Você tem que continuar me honrando e você tem que continuar no caminho que eu tô atrás. Então eu lógico te faço. Que não. Então lógico que não. Porque então o pai não é pra sempre. Porque é pra sempre, gente. Vocês então ok. Agora ele vai entender. responder. Como é que lida então com isso? Você lida entendendo que a responsabilidade do fruto é sempre sua. Se seu pai ficou demente, problemático, em situação... Herege, sei lá. Não, teu pai... Biológico. Deu alguma situação. Você deixou de ser seu pai? Não. Aí você vai tratá-lo com a deformação. Por quê? Quem que é o principal? É a palavra, é o pai, que é Deus na sua vida. O outro deixou de existir... Paulo não deixou de dizer, agora não sou mais, deixei de ser porque essa heresia entrou, aquela heresia entrou. Nisso não acontece. Agora, você é responsável. Você vai seguir o outro que é cego, vai cair ambos na cova. Não vai seguir. Então eu não vou seguir. Eu não vou seguir. Então, mas ele continua sendo meu pai? Ele continua sendo seu pai. Você continua honrando a pessoa que te gerou. Como vai honrar esse cara, Betão? Ele é um herege. Ele tem que ser exposto. Ele é um herege. O teu caso específico, eu honrei ajudando, cuidando da saúde. Não, sim, claro. Mas você não continua sendo um filho... Assim, eu não vou propagar aquilo que eu não creio, mas isso em qualquer relacionamento. Nós estamos jogando fora. Isso é verdade. Mas aí você vai continuar jogando fora a bacia criança. Não faz isso. Entenda o princípio, entenda os desvios, não entre nos desvios, mas mantenha aquilo que é a honra. Ok, pastor. Honra pai e mãe é por isso aí também. Pastor Fabiano. Então, essa comparação do pai biológico e o discípulo é muito perigosa. De novo, eu vou dizer, porque isso dá linha para esse tipo de exigência de honra. Mas vamos lá. Eu ainda preciso bater no texto de Mateus 23:8, porque Jesus diz assim: a ninguém chameis de pai sobre a terra. Sobre a terra. Ou seja, porque só um é o vosso pai, que é o que está nos céus. Eu estou na terra. Como é que eu vou chamar outra pessoa de pai depois de uma ordem dessa de Jesus? Jesus não proibiu a linguagem metafórica. O que Paulo falou é uma linguagem, é um exemplo de como nós devemos amar uns aos outros, de como nós devemos nos esforçar uns aos outros. Mas para mim isso aqui está muito claro, que ele proibiu uma autoridade espiritual centralizada em uma pessoa. E aqui a gente vê exemplos de homens que se desviam. Por exemplo, eu me converti numa igreja, sou grato ao pastor que me ajudou, e foi essa história. Heresia. Um caminho para um lado, outro caminho para o outro. Outro homem de Deus mas você tocou minha respeito, vida. Né?
eu tenho respeito, mas eu não é meu pai. Eu não tenho nenhum laço de origem, eu não estou preso à pessoa. A pessoa que me ajudou em Cristo foi em Cristo. Ela foi um instrumento de Cristo. Quem é meu pai? É Cristo. Quem é meu pai? É Deus. Ele foi um instrumento. Paulo diz, eu vos gerei em Cristo. O alvo da paternidade é Deus. Sempre não foi. É o homem, o outro homem. Porque o homem... A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. O homem é falho.